senhoras e senhores, começando mais um WilliamCast aqui, com os nossos amigos todos aqui, Bruno Maffei comigo, certo, Bruninho? Certíssimo. E hoje nós trouxe aqui um convidado especialíssimo, o cara tá no mercado, tem rodado muito aí pelo mundo, pelo Brasil, e recentemente fez um rolê com a gente, né? Thiago Eva aí, muito barulho aí, galera. É ele. Obrigado pelo convite, turma. Um prazer estar com vocês aí nessa Beleza? troca. Style. E aí, curtindo a cidade? Você veio pra Ribeirão chovendo hoje, né? É, paulista, né, cara? É. Vem um pouquinho das características, né? Thiago Eva, nascido e criado em São Paulo? Total, paulistano com esse sotaque não escapa. Não mesmo. Mas você é da Zona Leste? Mas tu é da Zona Leste? Cara, não? eu sou da Vila Mariana ali. Hoje eu moro no Ipiranga, mas é bem próximo. Mas os amigos brincam, né? Que é o sotaque carregado ali da Moca, daquela região. Massa. E Meu pai, eu tô em casa, treme o primeiro R, né? Em vez de rato, é rato. É, mas é bem moca Aí é moca mesmo, total, né? é. Total. Não, e o meu não escapa. Tem hora que eu tô com as crianças no supermercado passeando, de repente aparece algum amigo da época de escola. Pô, Eva, tava umas 3 gôndolas pro lado aqui, escutei e sabia que era você. Vim te dar um oi. É aquele futebol, né? Fala futebol. É bom no set também. No set ajuda, né, cara? Tem uma mas- condução ali, ó. Exato. Tem. Tipo assim, é entendível, assim, as palavras são ditas exatamente como elas são, assim, né? Tem um pouco disso também, né? Quem eu me acho conhece massa. brinca, fala, pô, você não quer tentar fazer uma locução, alguma coisa? Eu falo, puta, já tô em outro rolê aí do Já audiovisual, era. deixa esse pra depois. Deixa isso pra depois. Falando nisso, me conta, bicho, como é que surgiu isso, tipo, de audiovisual, da onde... Se tu já mexia com outras coisas, porque assim, eu tenho notado, assim, algumas coisas que eu acompanho sua, assim, que tu é um cara do corre já há muito tempo, assim, artístico, assim, né? Do it yourself, não sei se realmente isso faz parte de ti, se tu... Conta pra Cara, nós. galera, eu sou uma geração, assim, MTV. O meu contato com o audiovisual foi assistindo MTV. E sempre gostei de videogame também. Era uma parada que eu sempre gostei, tem até uma brincadeira aqui. Aqui, Tatuagenzinha. ó, o Zelda, jogava Zelda? O Down Aí, também é do ó. game. Eu sou mais do FIFA, dos de esporte. Ah, cara. tá. Mas sempre gostei. O game sempre foi uma coisa que me provocou, assim. E aí, naquela época, meu jovem, o que vai prestar de vestibular, tal, cara, comecei a entender que talvez, publicidade, propaganda e marketing, cinema era um caminho, assim, para estar próximo do audiovisual. Mas daquela forma bem crua, assim, sem ter um entendimento do que é o trabalho, do que é o ofício. E aí eu dei uma sorte que, nesse período, um irmão mais velho de um amigo meu de infância, do prédio que eu morava, ele começou a trabalhar na Casa Blanca. E nesse período só existia a Casa Blanca, a Abertura e a RBS, né? Como polos de pós-produção, né? São Paulo, Era produtora de pós? só pós. Ah, Era um período que as produtoras não tinham investimento próprio. Sei lá, cara, a gente não montava, nem existia o Final Cut, montava com o Avid, Sim. mas era um investimento maior. E a parte de pós mesmo, de visual effects, era muito mais caro. Leva Era o pra universo, é. do Flame, do Flint, era a porrada. Leva no cara. Pablo, né? Pô, Vai colorindo o Os Pablo. lugares de telecine, tudo É. isso. Mas não eram lugares de acesso. E aí, nesse mesmo período, eu me provocando, aquele lance, o que eu vou prestar? E eu tendo esse contato com o irmão mais velho do meu amigo, eu conheci um dia a Casa Blanca. E aí foi legal, porque foi um lugar, assim, a primeira vez que eu entrei em algum lugar, assim, do ofício do audiovisual. E para mim me deu um link direto que era o quê? A galera trabalhando, né? Muito computador, computação, software e tal. E aí aquilo ali me deu uma relação assim, eu gosto de game, mexo um pouco no computador. É um lugar que eu posso ter o sentido, assim, de estar dentro da indústria do audiovisual. Falei, legal, posso mas produzir. nessa época tu já estudava já? Não. Não estudava nada. Ah, tava lá, foi lá Mas de... aí me deu a certeza, falei, vou Vou prestar nessa. para esses caminhos. Cinema, publicidade, propaganda e marketing. E entrei em propaganda e marketing. Uhum. Quando eu entrei em propaganda e marketing, foi muito curioso, cara. Eu fiquei em cima desse irmão mais velho do meu amigo. Escola em estágio, né? Posso ir lá ver. Tem que fazer o movimento. aquela cutucada, né, cara? Uhum. E legal, deu um período ali, uns 3 meses que eu tava já cursando a faculdade, ele um dia me deu um toque e falou, acho que tem uma oportunidade, vem conhecer aqui. E aí, cara, acho que como muitos de nós, né, é uma oportunidade de um estágio, não pra gente trabalhar, mas pra gente estar dentro de algum lugar que você consegue visualizar o trabalho, como ele acontece, né? E aí comecei a fazer esse estágio e, cara, não trabalhava, só fazia faculdade à noite. Então, o horário que me deram do estágio foi o estágio da madruga, que era um sistema que acontecia na Casa Blanca.
quem eram, né, os novos aprendizes entravam na madrugada, porque tinha menos cliente lá e era legal, porque como tinha muito equipamento, dava a oportunidade de quem estava te ensinando, você poder já ir metendo a mão, Sim. ajudando a galera. E aí, resumindo, cara, eu fazia faculdade à noite, sei lá, de umas 7 às 10h30, voltava para casa, tinha sorte ainda do meu falecido velho, me dava uma carona ainda para Casablanca, porque meu horário era 2 da manhã, então ele me largava lá já umas 11h30. E eu ficava lá aprendendo, cara, e de vez de trabalhar até 8 da manhã, tinha dia que eu ficava até meio-dia lá, amarradão, mexendo, cara, ajudando a galera, e aí foi onde eu fui provocado mesmo. Falei, opa, encontrei um lugar aqui que é o audiovisual e tô gostando desse lugar de pós-produção. Meu, nessa fase eu não fazia a mínima ideia do que era um set e do que era o formato nosso para levantar um filme ou algo, né? Mas eu foquei muito nessas oportunidades que tive. Aí fui aprendendo, aprendi o Avid primeiro, assistente de edição e tal, e aí depois fui tendo contato com os softwares de composição. Puta, Reditbox, Flame, Flint, DS, e aí foi onde eu me encontrei, olhando as possibilidades, o Telecine, que você comentou também. Nossa, eu levei muita fita, né? Eu levei muito material da Sentimental como assistente de montagem até a Casablanca para telecinar, né? Que era o processo, né? Depois que a gente rodou em película, tinha o laboratório, ia pro Telecine para fazer o color, sim. ia a transferência para as fitas e aí entravam em todos os outros Exatamente, equipamentos. exatamente. E era muito legal, porque a Casablanca dava essa oportunidade de falar, gira aqui dentro para ver onde você tem uma aptidão ou um gosto. E aí eu escolhi a composição. E aí foi onde eu mergulhei para valer, assim, cara. Aí foi onde eu entrei mesmo, assim, depois de, sei lá, 6 meses, eu tava já efetivado dentro da Casablanca. E aí foi um outro período muito bacana, que foi onde as produtoras de São Paulo e do Rio de Janeiro começaram a fazer investimentos paralelos também. Então eles tinham o auxílio da Casablanca, mas as produtoras que tinham muita demanda começaram a investir em um equipamento, no outro. Então, meu, Finalizar o próprio filme, né? Total, a O2, a 5.6 e a Conspiração. Nós estamos falando de que ano aí? Cara, ó, eu entrei na faculdade e comecei a fazer estágio em 97. Em 98, eu já estava contratado pela Conspiração, trabalhando nos softwares que eram da Conspiração, mas que nos filmes grandes eles continuavam tendo o apoio da Casablanca. Legal, massa. Mas já tinha aquele lance um pouco de alguns trabalhos estar no controle da produtora, né, Sim, cara? E aí sim. com isso também ir dando ali uma média de investimento e tal. Mas tu é um diretor, escola da pós também, mais um, né? Mais um. Não, e eles Total. barrou de primo em 2 gigantes, né? A Conspiração E a na questão Casablanca. da direção, eu nunca tive um planejamento ou um desejo. Ah, tá. Eu tive uma trajetória, sei lá, de 10 anos assim, me desenvolvendo na pós-produção. Sim, sim. Então, tendo conhecimento maior de outros softwares, conseguindo, alavancar repertório até o momento que eu me tornei supervisor de efeitos na Conspiração. E aí na Conspiração, tipo, você começou com publicidade ou era os autoral mesmo, mais cinema? Só publicidade, cara. Só publicidade. Porque lá tem um braço também que Tem. mais... Total. Autoral, E aí acho que né? foi nesse período, assim, cara, onde eles estavam já, fazendo muita publicidade grande, e onde o Andrucha, o Breno, o Zé Henrique, o Arthur começaram a levantar os projetos de conteúdo, de entretenimento na Conspiração. E aí eu tive um momento que eu tive uma volta para São Paulo por questões pessoais. Eu fui para o grupo da Academia de Mas Filmes. você tava morando onde? Rio de No Janeiro, Rio. Conspiração Rio, Isso, porque eu trabalhei 2 anos em São Paulo e depois a gente foi para o Rio. E aí foi uma galera de gente de São Paulo, eles montaram o núcleo de efeitos lá na Conspiração. Referência total, né? Conspiração no Rio de Janeiro. Total. Até E hoje. aí, depois de 4 anos na Conspiração, eu voltei para São Paulo para fazer esse mesmo movimento na Academia de Filmes. Só que aí já como supervisor de efeitos. Então foi a mesma trajetória. A Academia de Filmes já tinha ali uma pequena estrutura, me contratou e mais uns outros profissionais para crescer o time de pós. E aí, tanto de pessoas, de equipamento, de software, para poder falar, a gente tem o controle total aqui dentro. A Academia de Filmes, nesse período, também era uma produtora que, produzia muito. E o mais legal dessas duas, que foi aonde eu consegui me desenvolver, as duas tinham o DNA do videoclipe, cara. Então, na Conspiração, os caras ganhavam prêmio VMB
pra caralho Não, com aí já vem Andrucha aquela e com o conexão Breno. sua com a MTV. E lá de Ah. trás, assim, cara. E quando eu vim pra academia, uma das coisas que fez eu escolher ela também é que, tinha o Hugo Prata, o Oscar Rodrigues Alves, o Alex Miranda, que eram diretores da publicidade e do videoclipe. Puta, e isso, cara, sempre me provocava pra caralho, cara. E aí eu fui ganhando uma liberdade dessa galera também. Como supervisor de efeitos, pô, o que dá pra gente tentar fazer? Qual é uma ideia? Ou o que é um recurso de desenho de produção, né? De realizar. E, de novo, muito próximo da galera. E aí, cara, o Johnny Araújo foi o primeiro diretor na Academia de Filmes que me convidou, assim, pô, Eva, não quer co-dirigir um filme de efeito comigo? E, cara, eu não sei, Johnny. Não, vamos tentar, cara. Esse trabalho que você faz de supervisão desde o início e tal, já é um pouco, assim, de uma parceria, cara. Vamos tentar? Vamos. E aí começou. O Johnny foi um, cara, o Alex Miranda foi outro, o Cristiano Metri foi outro. Co-dirigindo os filmes. Cara, quando eu olhei, eu comecei a ser provocado, assim, né, cara? E ir pegando o tesão daquilo. Não, mas que louco. Tipo assim, tu não viveu uma história no set antes de realmente Não, a virar... dele é bem específica. É quase que como eu também, né? Tipo, Sim, sim. Porque começou você a me- veio da edição também. Nós também. Você também. também. Montagem. Só que o Mafei começou a me jogar pro set, entendeu? Eu ia pro set naquele lance, né? Pô, é um responsável da pós pra acompanhar alguma coisa. Sim, aí Mas não tinha o conhecimento do processo por completo, né? A gente foi aprendendo junto. Nesse período que a galera começou a me convidar para co-dirigir, é óbvio, já tinha um pouco mais do conhecimento. E aí o Paulo Schmidt foi o cara que aí me deu uma primeira oportunidade no sentido do quê? Pô, você já tá fazendo co-direção com uma galera. Você tá dentro desse universo de usar a pós como recurso também de execução. Sim. E aí eu caí naquilo que, é a escola de todo mundo, pô, tem um orçamento menor aqui. Pô, é um diretor mais novo, mas que tem um conhecimento de pós. Pô, pode dar um resultado aqui diferente. E começou. Cara, quando eu olhei de verdade, eu tava fazendo as duas coisas, mas a pós já tinha ali um tesão. A pós não, a direção já tinha um tesão de realizar. E aí foi onde eu consegui me jogar de fazer os meus primeiros videoclipes. Porque, de novo, né? É uma forma de se realizar algo. Então, pô, artistas da música que estavam começando, orçamentos pequenos, mas com aquela liberdade de execução tremenda. E tu é um cara da música? Curte um som? Cara, eu curto. Nunca fui uma pessoa de instrumento, assim. Não tenho essa aptidão, Mas aí, curte. esse skill, mas gosto. Gosta. Adoro, É fã. adoro. É fã, adoro, então. adoro. Como que tu conseguiu chegar nas pessoas pra fazer clipe de banda de forma fácil, assim? Porque, cara... Ele tava em São Paulo. Isso É isso que eu ia falar. Isso é um caminho já, acho, no lance do clipe, cara. porque, cara, a gente aqui, tipo assim, eu venho da música, tá ligado? E o Mafei também, já teve banda, a gente se conheceu através da música, nem existia audiovisual. Caraca, ainda que legal. Na nossa É. vida, sacou? É verdade. E aí, cara, tipo, na nossa época não era muito comum pra nós, assim, como a gente não era do audiovisual, fazer clipe. Então as bandas do interior não tinha clipe, tá ligado? Tá. Então a gente vê as bandas de São Paulo, os clipes dos caras. Ó o Glória, ó o NX0, sabe essas bandas? É. O Fresno rolando o som. A gente sabia o que fazer, sabia como fazer, mas não tinha ponte É. que ligasse a chegar a fazer, né? A chegar a fazer Aí um filme. depois a gente fez, né? Depois eu fiz. a gente fez uns filmes aqui pra galera aqui, mas tipo assim, era muito difícil chegar nas bandas que Não a tinha- linguagem de que eu tinha- videoclipe, né? Não, A mas linguagem de do que a gente conseguir um fez. match com o artista, Sim, uma sim. oportunidade de gravadora. Isso, tipo isso. Aí a pergunta é, como conseguiu esses matches, assim? É de conhecer os caras no rolê, ou é do audiovisual? Cara, eu tenho uma característica minha, assim, que não é só no trabalho, é na vida. Eu me provoco o que eu quero. Eu gosto de conexão, eu gosto de conhecer pessoas, cara. É óbvio que antigamente a gente não tem a facilidade hoje em dia de você pelo menos tentar se aproximar de alguém, né, cara? O Instagram é uma ferramenta incrível, né? Você pode chegar em quem você quiser, você pode tentar pelo Sim, menos. ô maluco, meu material aí. Ter o retorno ou não é outra coisa, Eu mas... fazia isso com banda. Mas você Já chega, né? ouviu minha banda, Já não sei o que é, lá. você todo chega mundo nas pessoas. Era, Puro Volume e o MySpace. MySpace, tá ligado? MySpace. É óbvio que, por pesquisa, por e-mail também, mas o Instagram dá um pouco mais de possibilidade de Sim, agilidade. dá. Mas a minha primeira oportunidade no videoclipe como diretor
Já nessa época, academia de filmes, o Alex Miranda e o Johnny eram caras que eu trocava muito. O Johnny Araújo, mano, o cara é uma excelência, assim, né? O cara fez os maiores do Charlie Brown, do Marcelo D2, tudo. E aí os caras iam me apresentando algumas pessoas, muito por estar junto com eles, mas os caras me davam também esse lance que eu gostava, que é o, vai atrás, se apresenta, se joga, tenta trazer uma oportunidade. E aí eu comecei a fazer pesquisa, gravadora ou empresário de artista e tentava essa comunicação. E aí por uma outra pessoa do audiovisual também, do universo de pós, o Zeca, ele foi coordenador de pós desde a época da abertura. E aí um dia conversando com o cara, e aí encontro, assim, cara, aniversário de alguém, boteco e tal, e eu nessa daí, puta, cara, tô tentando caçar o meu primeiro videoclipe pra fazer. E, pô, tô mandando comunicação e tal. Ele falou assim, cara, eu acho que eu tenho um cara para te apresentar que tá num momento de querer algo aí. E, galera, além disso, eu acredito muito em energia. Não é que eu sou místico, mas eu acredito nisso, né? O que a gente falou, pessoas vai boas jogando, atraem outras, cara, a gente se ajuda, a gente conversa e tal. O nome que ele vai soltar, solta. Não, e aí, cara, é um lugar que não é do meu perfil, mas eu falava isso. Eu falava que quando eu queria realizar um videoclipe, eu não estava preocupado com o estilo musical. Eu realizar um videoclipe, ele não está relacionado ao meu gosto musical. Eu quero fazer um videoclipe para eu expressar uma história ali que envolve aquela música, aquele artista, o que for. E na época, mano, os moleques do Restart aparecia em todo lugar. Em todo lugar. E eu falava, porra, mano, queria fazer um clipe desses moleques. Você sabia a resposta já, né? Queria fazer um clipe diferente desses moleque. E aí esse cara, o Zeca, quando ele me falou, eu tenho uma conexão, ele me apresentou pro empresário do Restart. E aí, cara, fizemos um papo, o cara entendeu muito que eu era do universo de pós-produção e os caras estavam no desejo de fazer alguma coisa diferente do que era a linguagem dos moleques. E aí eu fiz um clipe que foi o meu primeiro como diretor, que chama Cara de Santa. O investimento dele foi de R$8 mil. Ai, que massa. Ainda tinha grana, né? Inteiro no croma, cara. Inteiro no croma, inteiro no croma. Nisso eles não eram estourados ainda. Eram estouradaços. Nessa época já tinha, essa já cara, tinha a gente tocou, olha assim, a gente foi com o Prole, que a Prole 69 era uma banda de Ribeirão, e a gente foi no Parque da Juventude, tá ligado? E rolou um show ali. Né? Tipo assim, várias e eles bandas participaram? Eles participaram, mas a banda de Ribeirão, dos nossos camaradas, tava maior que eles. Caraca! Mano. Porque eles estavam muito no começo ainda, eram os molecão, tá ligado? A banda principal era o Rancor, não sei se tá ligado. Ah, sim. E aí tinha eles lá, o Restart, esse molecão. Cara, assim. e um desses caras é lá da minha quebrada de São Paulo também, que é do Zona Oeste ali, perto do Jardim Dracena e tal. E aí a minha prima já fragava eles. Aí do nada esses caras, bum, explodiu, né, meu? Não, e eles eram, tipo, amigo de infância do colégio, assim, cara. Um deles acho que morava também junto no mesmo condomínio, mas era um brother da classe. E aí rolou essa conexão, aí o jeito foi. Porque aí também o que eu pensei? Cara, se eu vou fazer o meu primeiro videoclipe e eu tô tentando a minha carreira como diretor, eu tenho que focar no skill da pós-produção. Porque era um pouco, assim, as minhas possibilidades relacionadas a isso. E aí, beleza, aí os caras deram esse investimento, a gente criou um roteiro, mas que tinha muita interação de personagem com eles, e rodamos inteiro em croma. Aí, de novo, a gente usar os nossos mecanismos da profissão. Quem realizou toda a pós-produção foi a Tribo Post, que é a pós-produtora do Bibinho, que era o irmão mais velho do meu amigo ali do meu prédio, que me botou na área. Então, eu acredito, ali, né? cara, nessas engenhocas, assim, cara. E tu colocou o dedo na pós ou só ficou nessa época direção? Eu operava ainda. Nessa época eu operava ainda a Flame, cara. Operava muito, assim. Então era muito legal, porque eu conseguia criar, tinha coisas que ficavam na minha mão. Esse daí, trabalhou, sei lá, cara, umas 12 pessoas durante um mês e entregamos. Foi um golaço, assim, cara. Foi muito, muito legal. E aí foi a minha primeira peça autoral no videoclipe. Nesse período eu tinha o que, assim, de repertório? Alguns filmes que eu fazia co-direção com esses diretores que me convidaram e, cara, no máximo mais 3, 4 filmes que eram meus de publicidade. Menores. Mas bem pequenininho mesmo, bem pequenininho. E aí aqui me deu uma visibilidade diferente, porque foi um clipe que fez um barulho e para sempre quem eu mostrava tinha um lance assim de falar, opa, cara, tem um resultado visual interessante aqui, tem o auxílio de pós-produção. Todo mundo perguntava, né, quanto custou? Era uma grana de investimento pequeno que a gente fez milagre,
coisa que depois eu fui aprender também a como Sim. jogar um pouco. Porque os primeiros, pra mim, não importa, cara. Eu chamava a galera pra Só quer ajudar, eu fazer, fazia de né? graça, É, só lógico, quero fazer. Todo Mas mundo viveu depois, isso, né, né, tem cara? que ter um equilíbrio das coisas. Tanto... Cara, tu não tem um pouco disso ainda em ti, assim? Às vezes um camarada vem, um projeto autoral, não tem grana. Não, eu tenho um princípio até hoje em dia que se eu acredito, eu não me preocupo qual é o tamanho daquilo, quanto custa, aonde vai passar. Se eu acredito, eu vou mergulhar para valer. Cara, eu não consigo diferenciar o que é um investimento, um orçamento da minha vontade. Se eu caio 100%. É claro Eu que é... Separa o ofício de Eu não pagar sei as trabalhar contas de outra do coração, forma, né? não sei, isso que eu ia cara. falar. É difícil, foda porque, é tipo assim, difícil, a tua é difícil. profissão e tal, isso tem que estar sempre, é uma coisa que toma tempo. Mas assim, eu sinto assim que... Eu acho que eu senti muito isso em você também, que é a paixão pela parada, assim, sabe? Fazer os negócios Eu apaixonado. tenho tesão, cara. Até Tipo- hoje em dia, cara, a minha mulher fala direto. E aí, qual é o plano B quando estiver avançando? Eu falei, Camila, eu não tenho plano B nenhum, cara. Eu torço pra ser um tiozinho no set. Eu quero fazer isso até onde cara. Porque eu mas gosto pra não, caralho, cara. E eu tenho o maior orgulho. Porra, vocês também, eu vejo assim. O audiovisual tem isso, né? Quem faz gosta da parada, cara. É. Quem entrou por algum outro motivo, Não tem vai jeito, chegar uma não hora tem que vai falar, não é pra mim isso, cara. Então quem tá, gosta pra caralho mesmo. O que eu tomo cuidado no que vocês perguntaram, essa questão também, assim, de como administrar valores e favores. Nesse período que eu comecei a ter uma alavancagem no videoclipe, eu tentava ter uma relação sempre com os filmes que eu já estava fazendo de publicidade. Então, pô, eu convidava uma amiga minha, diretora de arte. Pô, na publicidade eu conseguia pagar ela da forma correta, né? E no sim. videoclipe ela tinha um cachê menor e ela me ajudava. E assim com todas as outras pessoas, né, cara? Pra ter uma troca assim que vale a pena pra todo mundo, cara. Tipo assim, ela vai lá, não vai ter uma grana, mas vai ter uma exposição maior. É, que o autoral ele não tem a marca que banca, geralmente Total. os custos E tem gigantes, um outro né? job na paralela que tá justificando isso, né? Ô, Thiago, uma coisa, cara, que a gente... Eu não esbarrei você, mas você foi no clube de criação agora? Agora há pouco, né? Acho que você foi, ou não, foi? Eu falei com elas, Se for tudo, Gabriel, vocês tipo, estavam numa caravana gigante. É, aí ele patrocinou o evento. Foi do Só que é aquele lance, né? A cada 2, 3 passos é um oi, tudo eu bem, você também. não consegue ver todo mundo, cara. Mas, cara, uma galera importante, cara. E foi a primeira vez que vocês foram, né? Eu já tinha ido, mas Tá. a ilha foi como patrocinador É pela o primeira evento vez. mais legal. É o evento mais Eu legal. acho que De é, cruzar a de galera networking, e também pelos painéis, tudo, é o Não, mais os bacana, painéis, então. cara. E aí, teve um painel que é sobre entretenimento, que é onde eu quero chegar com você, que você tem um portfólio bem legal disso. Que a gente teve contato com um papo ali com a diretora de marketing da Heineken, Tá. que ela também tá auxiliando no escritório global da Heineken e tal. Um bagulho bem legal, mostrar aquele filme da Fórmula 1, que a galera falou, a Heineken O não... da cerveja zero? Que ele falou, cara, a Heineken não faz appeal mais. Eu não quero que a pessoa sinta vontade de beber a Heineken. Esquece, acabou. A galera, cada vez vai beber menos, então eu quero que a galera se conecte com a marca, com a possibilidade da Heineken estar naquele lugar, né? É o comportamento, E aí né? eles falaram e ela falou uma coisa, cara, muito... que me derrubou, assim, porque eu, né, entre trancos e barrancos também, no audiovisual, fui crescendo como dava, né? Não tive uma herança nem artística e nem, cara, fudida de grana pra, construir. E aí, assim, ela falou, cara, a Heineken não quer rodar mais com diretores e produtores que não estão pensando no entretenimento como portfólio. Eu não quero rodar com artistas e diretores, produtores que criam a linguagem que o roteiro pediu pra criar. Cara, isso me pegou, assim... Cara, porque ela falou, cara, produtor e diretores tem que trazer uma linguagem do zero e levantar esse material e dar ele pro mundo pra eu achar naquilo a vontade de fazer meu filme. Eu quero trabalhar diferente. E isso é muito louco, Tipo cara. assim, a originalidade da pessoa. Como acontece, assim, e aí eu vou te perguntar se já aconteceu com você, mas que a gente já viu acontecer com Alaska, por exemplo, que é, puta, aquela linguagem dos caras daquele jeito, vão fazer o filme daquele jeito, né? É buscar a linguagem criada por um diretor pra pôr o filme. Eles deram um exemplo de quando uma novela faz um material, como a dramaturgia às vezes até passa, gente. Tipo, fez um material legal numa novela, eles pegam a atriz da novela pra virar protagonista da inserção de conteúdo da marca, sabe? Essa parada. E aí, você tem entrado no Netflix, né? A gente acompanha você, vê isso. Queria que você falasse da importância, cara, de casar. Cara, eu vejo que você divulga o entretenimento, tá encabeçando o teu portfólio ali, Tava né? no M, né, esse ano. Então... a gente concorreu ao M Internacional do ano passado com Escola de Quebrada, Então. que foi um longa-metragem que nós fizemos pra Paramount.
E esse ano, agora o mês que vem, a gente tá indo tentar trazer o Grammy Latino. A gente tá indicado no Grammy Latino com o curta musical que a gente fez pro Rodari, com a Som Livre, pela Suíte, pela Condizila. A direção é minha e do Kaique Alves. E conseguimos montar a puta timaço e deu certo. Estamos concorrendo aí, cara. Então, eu queria que você me falasse disso. Como que você... Você concorda com isso? Tem que navegar? Concordo total. Eu tenho até... Voltando um pouquinho, assim, para chegar nesse lugar do entretenimento. Todas as peças publicitárias que caem na minha mão, e quando eu falo cai na minha mão, é sempre aquela oportunidade nossa de orçar algo, né? Porque isso é outra coisa engraçada, né, do nosso trabalho, né? Pô, tem hora que a gente trabalha muito, todo mundo acha que nosso rolê é legal, e aquele projeto pode não ser aprovado e acabou, né? Exatamente. Acabou. E ninguém olha para isso e fala, pô, o que aconteceu? É normal, né? A gente pegar um orçamento e ficar 2 semanas nele. Pô, vai e volta de tratamento, muda o orçamento, muda escopo, tal. E a gente pode perder aquilo, porque faz parte do jogo, ou pode ser um projeto que nem sai do papel. Mas trabalhamos pra caramba. E em cima disso, eu tenho 2 coisas que me provocam muito quando eu recebo um roteiro. O primeiro deles é... Cara, o que eu posso entregar a mais desse roteiro? E não é um entregar a mais assim, pô, eu vou colocar o Godzilla nesse filme, alguma coisa para chamar atenção. Não, o que eu posso entregar mais desse roteiro, dessa necessidade, dessa marca? De linguagem e tal. Isso está muito relacionado à dramaturgia do entretenimento também, de como você contar aquela história. E a outra, a minha linguagem, eu como diretor. O que eu tenho como entrega, que eu olho um videoclipe meu, eu olho uma peça publicitária e eu olho entretenimento e fala, pô, isso tá no skill do Eva como diretor, né? Isso tá nas características dele como entrega. A minha é a linguagem visual. É entrega do quê? De dinâmica de câmera, de dinâmica de edição, de auxílio de pós-produção, não no efeito, mas de como ele colabora naquele filme, no desenho de produção. Então, essas 2 coisas são bem importantes. E aí, na relação do entretenimento, eu acho que o entretenimento é o lugar onde você coloca as nossas horas de set, horas de vida. Eu adoro, cara, participar de algo novo. E aí isso é na minha vida. Eu acho isso a minha maior ferramenta de absorver informação. Então, pô, se alguém me convida para ir para Paris, porra, do caralho, né? É uma das cidades mais visitadas do mundo. Mas se alguém me convida para ir num sítio, numa cidade do interior que eu não conheço, eu quero ir para aquela parada da mesma forma. Porque eu acredito que eu conhecendo aquele lugar, ele vai me alimentar de alguma coisa que pode ser daqui 1 semana, 1 mês, 1 ano. Porra, pode vir um roteiro que eu falo, caralho, mano, eu em cima daquela montanha, eu vi aquilo, ou eu conheci aquilo, eu senti aquele cheiro, que vai me dar um input de entrega. E o entretenimento envolve isso. Eu acho que é todas as nossas experiências que a gente tem no set e na vida para contar aquela história. Porque é a dramaturgia da forma que a gente tem o tempo para contar, né? Porque isso é muito curioso, né? A gente contar uma história em 30 segundos é outra coisa da expertise de quem é da publicidade, né? Tem gente que não gosta da publicidade por causa disso. Pô, eu vou contar uma história em 30 segundos, mas ela tem mecanismos e formatos de contar, né? Tem. No entretenimento, não. É onde a gente vai conseguir explorar isso para valer. E aí, o que aconteceu? Depois dessa minha longa trajetória de muita publicidade, até hoje em dia a publicidade é o meu carro-chefe, o videoclipe é a minha paixão, tanto que eu brinco quando algum artista ou alguma gravadora me convida, eu falo, você arrumou encrenca, porque você me convidou, eu não vou deixar escapar. Se eu gostei dessa ideia, eu vou fazer de tudo para pegar esse projeto. E o entretenimento era algo que eu já estava ali buscando, de novo, a cutucada. Pô, já tinham amigos meus diretores que estavam inseridos já dentro do entretenimento, tal. Eu já tinha conseguido realizar alguma coisa nesse apoio de pós, mas como direção, nada. E aí, cara, de novo, cruzamentos da vida. O Johnny Araújo, que foi o diretor que me convidou para fazer a primeira co-direção em publicidade, ele é um dos principais pilares do Sintonia, né? Que é a maior franquia brasileira da Netflix. Então, ele já tinha realizado a primeira temporada como diretor. O diretor-geral era o Conde ainda, porque o Conde é o criador, junto com o Guilherme Quintela. E eles tinham recebido, em janeiro de 2022, o ok, o green light, para a segunda temporada, pela Gulani. Legal, começaram ali pré-produção e tal. Quando chegou março, veio a pandemia,
a Netflix segurou o projeto e em junho de 2020 foi onde já estava tendo alguma abertura, né? De como a gente captar as coisas online e tal. Foi onde a Netflix pediu para Gulani, para o Johnny e para o Conde um novo desenho de produção de como eles poderiam retomar o Greenlight da segunda temporada dentro do universo pandemia. Né? E aí o Johnny me convidou para fazer uma leitura dos 6 episódios, né? E dar uma devolução para eles de execuções de controle no universo da pandemia. Então, dar alguns exemplos para vocês. Todas as cenas internas de diálogo dentro do carro, dirigindo, a gente levou para o painel de LED. Alguns ambientes que eram locação, a gente levou para cenário no estúdio e a gente usava blue screen para fazer a parte de fora. Algumas outras cenas que tinham muitas pessoas, a gente usou o auxílio de ter o Massive para ter pessoas em 3D e dar uma amplitude maior na cena. E aí eu fiz essa primeira devolução para Gulani, para o Johnny e para o Conde como uma entrega de realização. Um documento mesmo, documento. Muito parecido com o nosso esquema de tratamento. Sim, sim. Então, todas as situações tinham a explicação e resultados visuais e alguns breakdowns de como aquilo podia ser feito. Cara, em quanto tempo tu desenvolveu esse documento? Cara, eu trabalhei com mais 2 pessoas durante, cara, uns 25, 30 dias, cara. É um puta, deve ser um Porque, meu, gigante, eram né? 6 Imagina. 6 episódios. E aí a gente foi fazendo um trabalho que a gente dava as possibilidades de realização, mas a gente já conversava com as pós-produtoras para tentar entender um pouco, né, grana, o orçamento. Tempo, né? E tudo junto com o Johnny, com o Conde e com a Gulani também para ter uma compreensão daquilo. E aí quando a gente fechou esse documento, a gente fez uma apresentação para a Netflix. E aí foi onde a Netflix deu o ok, o green light de volta para eles. E aí Assim, aprovaram o teu documento, né? Aprovaram o nosso documento, porque eu trabalhei com outras pessoas juntas, assim, de pesquisa, de layout. E aí foi muito legal, porque quando a Gulani me contratou, foi só para isso. E aí, conforme a gente foi trabalhando, eu com o Johnny falava, pô, Johnny, não quero perder essa chance. Acabar aqui, né? Cara, foi a oportunidade é para isso. Ele falou, não, vamos tentar desenrolar, vamos indo. E aí, quando a Netflix deu o ok, eles me contrataram para ser o supervisor de efeitos da série. Quando a gente começou a trabalhar na pré-produção para valer, eles me convidaram para dirigir um dos episódios. Então, essa foi a minha primeira experiência dentro do entretenimento. E aí foi muito legal, porque, cara, eu me aproximei da Condizila também. Foi onde eu conheci o Kaique. Aí o Kaique depois me convidou para a Escola de Quebrada, a gente fez junto. Agora, né, a gente terminou anteontem, no sábado, as filmagens do longa-metragem do Sintonia, que vai ser lançado em abril ou maio do ano que vem. O que dá pra contar? Eu fiquei sabendo agora, o Danilão que deu uma... Eu assino só a supervisão de efeitos desse longa-metragem, a direção é do Johnny Araújo. Estamos indo viajar depois de amanhã para a Sérvia. Tem uma parte que é filmada em Belgrado, que faz uma parte da história é pelo Sintonia. E eu também estou num outro projeto como supervisor de efeitos com a galera da Netflix, com o Kaique, com o Conde, mais com um time tremendo, mas esse a gente não pode falar ainda o nome, fazendo a supervisão de efeitos também, cara. Cara, você sabe que... Ó, galera, sabe o que é doido? Aqui, né? Ele falando aqui um negócio que você tem isso também de um outro jeito. E eu também entendo de um outro jeito, que é... Cara, eu sinto que hoje a galera tem acesso a tantas referências e oportunidades visuais que o diretor de cena que tá fazendo movimentos interessantes é o cara que tem uma outra função que ele é muito bom também e ele não larga ela. Ele é um diretor de cena e ele tá com ela outra lá, que é o meu caso com o roteiro. Tipo, eu tô dirigindo um filme, eu tô o tempo todo escrevendo alguma coisa para aquele filme ou para o tratamento, escrevendo mais para alguma outra parada. Aí no outro projeto eu tô só escrevendo ou criando, não tô dirigindo, que é a tua parada com supervisão, né? De efeitos. Isso é muito massa, cara. E isso é engraçado, porque, de novo, cai em alguma coisa que a gente gosta. Então, é isso que você contou sua do roteiro, você deve amar escrever, desenvolver então, algo. Amo. Eu, a pós-produção, eu sempre vou gostar disso. E não é porque eu comecei na pós-produção. Não. É porque é de antes. Ela é uma relação para mim, porque eu falava,
pô, eu gosto de jogar videogame. Pô, quando eu conheci um software que eu vou meter a mão, bem ou mal, é um pouco relacionado, né? Você tá mexendo com o computador, você tá fuçando naquilo. Conforme eu fui me desenvolvendo, aquilo vira uma ferramenta que eu posso, crescer a minha história, ou eu posso dar um outro caminho. Só que o que eu acho mais curioso, tem gente até hoje em dia que cola em mim quando eu converso e fala assim, puta, Eva, mas então quer dizer que você voltou a fazer supervisão de efeitos? Não. Então, não tem isso, nada a ver. eu gosto das duas paradas, eu enxergo uma oportunidade. Se eu acredito naquilo, eu vou mergulhar e vou me entregar, sacou, cara? Então eu acho que cai muito assim numa característica pessoal também. É igual você montar um filme foda, tipo, chegar eu quero dar um diretor montando o meu filme porque o filme é foda. Aí você vai falar, cara, achei um tesão isso aqui, vou fazer. Essa mas rolou isso, né? Eu fiz um filme com o Djonga agora, tá ligado? Tá. É, aquele do Brasil... Brasil dos Brasileiros? Brasil dos Brasileiros. E aí você montou pra ele? Eu que montei. Do caralho, cara. A gente montou junto. Que é essa parada do feeling, tá lá, cara. E eu queria trampar com ele também, a gente teve uma conexão da hora, nossa. Não, assim, e além disso, tem um negócio, cara, que aí eu vejo pelos outros diretores que eu trabalho. Eu tenho certeza que pro Djonga, você deu algo a mais, cara. Porque você entregou toda a sua experiência de editor, só que você tem a visão de diretor também. Então você tendo uma troca com ele, você somou com ele, né? Você colaborou mais, cara. Você entregou algo mais do que é só ser um editor, cara. Sim, é. Eu adoro isso, cara. Eu acho do caralho, assim, cara. Total. Não, e tipo assim... Eu acrescento mais e eu percebi que, tipo assim, aprendi muita coisa com ele também, tá ligado? Tipo assim, de como essas pessoas veem após, como que ele é milimétrico ali, tipo assim, é muito massa essa troca que rola, né? Porque, óbvio que rolou algumas coisas, tipo assim, que ele falou assim, não pensei nisso, hein? Aí, ó. Tu mandou bem, bora Bahia minha porra, né? Aquele sotaquezão baiano dele e tal. Soma, né? E aí, tipo, eu também, ele acrescentou muito pra mim de algum jeito que vê a direção e a pós também, porque foi um filme, muita cena que rolou e tal. Falei, aí nós ficava em alguns momentos, tipo assim, cara, essa cena é foda, puta, não cabe no filme, como é que a gente faz, não sei o que lá. Aí ele é um cara milimétrico, do frame a frame, né, corta 2 frames, eu cortava 3, eu percebi aí, mas vai mandando. E rolou, cara. Foi muito massa isso. E eu acho que é disso que tu tá falando, né? Total. Que tu não perde essa essência. Não. E isso envolve um outro negócio que eu gosto bastante, cara, que é de conhecer novos profissionais, cara. O que eu tomo cuidado é de eu não cair em nenhum lugar que eu me sinta um pouco frágil ou até sem intimidade, assim, com as pessoas. Sim. Então, eu adoro conhecer novos profissionais. Tem um monte de gente que eu sigo, que eu vejo o repertório, e aí eu vou entendendo, assim, qual é a oportunidade. Porque, por outro lado, também, tem um negócio do set que eu acho que é muito importante, que o set é a hora do nosso jogo, né? É o dia que você sai de casa, você vai pro set e a gente tem que voltar com aquilo resolvido, né? O set não existe. Alguma coisa deu errado, faltou algo, eu vou fazer depois, né? É o dia do jogo. Sim, não importa o quanto a gente treinou, o quanto a gente fez a pré, é o pra valer. Então eu gosto dessa mistura do quê? Eu tenho no set pessoas que eu tenho uma confiança e uma afinidade, que é aquele lance que na troca de olhar, dependendo da situação, a gente se molda ali, mas eu tô conhecendo novos profissionais. Esse projeto que a gente está concorrendo ao Grammy, né, cara, foi muito, muito do caralho, assim. Por quê? Eu e o Kaique, a gente se conheceu via o Universo Sintonia, né? E por ele ser um dos pilares da Condizila, né? Então a gente criou ali uma relação e a gente nunca tinha trabalhado juntos. Aí quando ele aprovou o Escola de Quebrada para Paramount, tinha o interesse de ter um outro diretor com ele. Ele me convidou para fazer um longa-metragem com ele, para ser o nosso primeiro trabalho juntos, cara. A gente nunca tinha trabalhado. A gente se conhecia, trocava ideia pra caramba. Ele também participava como um consultor no Universo Sintonia, mas como diretor, a gente quebrar a cabeça junto, nada. A gente fez um longa-metragem, o processo foi, do caralho, concorremos. E aí agora com o Grammy, rolou o mesmo motivo, assim, da gente criar uma parceria. E a gente tinha ainda que acoplar outra produtora. Então eu filmo bastante com a Switch Filmes também. Eu convidei a Switch Filmes, eles estavam amarradões, eles estavam me cobrando, pô, Eva, tenta um projeto o universo da música pra gente estar junto. Então é uma coprodução com Condizila e Switch, tem o apoio da África, da agência também, e eu e o Kaique como diretores. E aí na hora da gente montar a equipe foi muito legal.
Porque, assistência de direção, pô, tem esse. Ah, com quem você já trabalhou? Eu já trabalhei com esse. Vamos tentar? Vamos. Ah, diretor de fotografia. Pô, eu e o Kaique, a gente acha o trabalho do Riva animal. Eu nunca tinha trabalhado com o Riva, o Kaique tinha trabalhado uma vez. Pô, a gente trouxe o Riva. Aí, pô, o Riva falou de um diretor de arte que é o Fidelis. A gente conhecia ele de ver o trabalho, mas não tinha trabalhado. Chamamos ele. Aí a outra parte de efeitos, pô, era o Martão que já tinha trabalhado. Cara, e montamos o draft, time. Né? Que quando acabou... E aí teve um lance também assim de intensidade. A gente trabalhou uns 15, 20 dias muito juntos, porque o curta-metragem musical, ele só ia agradar o nosso desejo se a gente conseguia botar ele na inscrição do Grammy. Porque a gente pesquisou, ele não é um videoclipe. Ele, como tem mais de 12 minutos, ele entra nessa categoria que é curta-metragem musical. Que ele tem que ter, além dos 12 minutos, você pode trabalhar com mais de uma música do artista. Então a gente usou 6 músicas do Rodari, que está dentro do curta-metragem, e eles usaram junto com a gravadora como um lançamento do álbum. E aí montamos esse timaço, trabalhamos uns 20 dias de pré, rodamos em 4 diárias e edição e finalização em 10 dias e conseguimos escrever no último dia. E aí deu certo que, a gente conseguiu aí a indicação que a gente tanto queria, cara. Que foda, foda. Você falou de olhar para novas equipes, tudo. Queria saber, agora aproveitando a deixa que você deu, tua experiência aqui na ilha. Conta como foi, Pô, antes de descer aqui, fui dar um abraço no nosso diretor de fotografia, né? Thiago. Que no caso, o meu xará também. Sim. Porra, cara, a gente se conheceu, a gente se deu muito bem, cara, mas muito bem. Quando a galera aqui, os executivos, me apresentaram ele e o restante da equipe, eu vi o trabalho, eu achei do caralho. Só que, pô, tinha esse lance da troca, da gente se conhecer. Pô, e a gente se deu super bem. Aí acabou tendo outro Thiago também, né? O nosso diretor de arte. O Titi. O Titi também, mesma coisa. Timão. E, cara, toda... Tríplice Thiago, né? Não, e toda a galera de vocês, assim, cara. Eu conhecia poucas pessoas, né? Foi o primeiro projeto que a gente realizou junto. E o que eu achei o mais curioso... E aí, de novo, eu acho que cai a nossa experiência, a nossa bagagem, mas o lance do tato pessoal, da gente se conhecer, de ter uma troca boa, de ter uma risada, na hora do problema, pô, todo mundo quebrar a cabeça junto. Porque, pô, a gente fez uma campanha de 4 diárias, cara. E, pô, isso é foda, né? Para um projeto que tem aquele lado também, né? Oi, tudo bem, vamos aí. Mas foi do caralho desde a pré. Eu tive puta apoio, assim, de todos vocês e de todos os departamentos, cara. A gente conseguiu realizar uma pré muito bem estruturada. É um lugar que eu gosto também. O tratamento é algo que me provoca, porque ele é a nossa peça para tentar pegar o projeto, né? Sim. E eu tenho uma fórmula que eu considero que o meu tratamento, ele sempre é um pouco de uma pré-PPM também. Eu não gosto de ficar naquele tratamento só das possibilidades. Eu gosto de mostrar 3 páginas de algo look and feel, né? que eu acredito que vai ser pro filme, sacou? Porque tem experiências de tratamento que fica num lugar quase que eu tô querendo encantar os outros. E na hora do projeto ser aprovado com aquele valor que a gente tem disponível, não dá para você amarrar tantas coisas, né? Então eu tenho essa fórmula de ser uma pré-PPM. E quando eu entro na fase da PPM, que foi muito legal com o time de vocês, eu procuro fazer ela 100%. Porque eu acredito que na PPM, quanto mais a gente se preparou e a gente mostra ela o mais detalhado e bem explicada para as nossas agências e para os nossos clientes, a gente tem um tipo de confiança que na hora do set tá todo mundo ali... Entra entre o clima, né? Mas na mesma, sacou, cara? Eu tomo muito cuidado com isso. E aí, de novo, são experiências da vida, de você falar, pô, a PPM foi boa pra caramba, mas teve ali um item que não amarrou muito bem... E aí no set já vem com aquela preocupação e aí algumas coisas ficam mais amarradas. Então, o tratamento, eu gosto de ter essa entrega como uma pré-PPM e aí é óbvio, tem horas que tem esse lado de encantar, né, de dar várias possibilidades. A PPM, eu acho que é o nosso lugar de segurança do projeto e de segurança para o nosso cliente, mas para nós como equipe, de todo mundo ter o melhor entendimento para na hora do jogo a gente aplicar tudo da melhor forma. Tipo assim, é importante ser claro, né? Muito. Nossa, eu sinto muito essa necessidade também de, cara,
é desse jeito, tá? Tipo assim, é desse jeito. E vai tem ser. hora que a clareza vai muito da gente se conhecer e de dar oportunidade pros outros, cara. Pra equipe, exatamente. Cara, eu adoro, exatamente. sacou? Aham. Eu venho de um período que era mais bruto o audiovisual, assim, né? Pô, eu tenho muitos amigos que seguiram a escola da unidade de câmera, assistente, e alguns deles se tornaram até diretores de fotografia. Pô, era um lance meio militar ali, muito duro o negócio, cara. E não dava oportunidade da galera conversar. Pô, hoje em dia, uma das coisas que eu acho mais legal é isso. Quando a gente tá nosso time ali, cara, todo mundo junto, eu até brinco. Eu acho que é um princípio da Liga da Justiça, da Marvel. Cada um tem um superpoder ali. Na hora que a gente troca, a gente tá colaborando. Cara, meu. o Thiago, e lá no Clube de Criação, o Ian, né? O Ian, você tava cara, o painel dele, ele fala muito sobre isso, cara, que é criticar tratamentos. Ian Paul, o Ian Paul, que ele falou, cara, meus tratamentos eles são basicamente a descrição das minhas cenas. Aí o Carlão Bussato tava entrevistando ele e falou, cara, eu fui um tratamento seu, tive o prazer de poder abrir um tratamento seu, né? E eu fiquei assim, assustado, porque quase não tinha ref e quase não tinha visual e tudo. E aí ele explicou o que você falou, que o tratamento dele é um pré-filme já, mais explicado do que... Só que a gente vive essa realidade de ter que vender uma parada, né? É uma discussão até muito nova. Mostrar, agência, né? diretor... Não, e né? legal você falar isso e usar o exemplo até do Carlão. O Carlão, ele é um diretor que eu nunca co-dirigi com ele, mas no período da Academia de Filmes eu fiz muita supervisão de efeitos para ele. Sim. E ele é um cara que me ensinou na vida como fazer um tratamento O tratamento também. dele é monstro, Ele cara. sempre foi um Já fiz pra ele tratamento também. visual muito grande e de trazer coisas diferentes para aquele roteiro, cara. Então legal esse contraponto Sim. até entre ele e o Ian. assim. Ele falou, cara, exatamente. Inclusive, eu abri o tratamento do Carlão recentemente, que é o de Corona, ganhou Cannes. E cara, é milhão de GIF, né? Assim, explicando e tal. E realmente a parte do texto é menor. E aí eles estavam falando sobre isso. E ele foi bem pesado nisso. Ele falou, cara, descrevam mais sobre os seus filmes, expliquem ele mais com palavras, né? E é isso, né, cara? Tipo, você tem que saber explicar uma coisa que às vezes não tem uma referência para aquilo. Pois é, mano. Você aplica o IA, você como aplica é o que é negócio. Falou isso- ótimo isso, né? Tem coisa que não tem aquilo tem pra que você escrever, buscar. Porque, cara, Escrever. direto também, às vezes eu vou vendo, cara, não acho isso daí. Pergunta pros meus caras. Eu Ele tem deu um vezes que eu exemplo, parto cara. pro shooting board. Não de Também. desenhar o filme Pode inteiro. ser, Se pode é ser. alguma coisa que Pode eu ser um não tô storyboard, conseguindo, no eu tratamento. explico aquilo, mas faço meia dúzia de com quadros celular, daquela assim. sequência. Porque sim. é o que você comentou. Tem horas que, a gente não consegue mostrar aquilo, né? Não, o que eu entendi Então, foi que mas ele isso falou é uma assim, ó, necessidade do cliente. Vocês concordam? vendeu, é Tem uma que ver, necessidade. É, cara, eu acho que Mas sim. o toque dele, ele deve ter visto tratamentos nossos, o toque dele foi pra gente equilibrar a balança. Que ele falou, cara, tem tratamento que eu vi que eu não consegui entender o que você ia fazer. Você me vendeu uma estética, ok, mas e aí? Se eu comprar essa estética e o filme? Cadê meu filme? Fica tá difícil, ligado? né? E aí ele falou, e o que eu entendi é tipo assim, não, vamos pôr uma referência, mas eu vou escrever aqui, ó, em plano médio, a câmera vai sair daqui, vai até aqui, por quê? Porque esse roteiro é um filme D, e num filme D, eu preciso que a pessoa sinta isso. uma explicação Tipo, é uma explicação, saca? Aí achei isso muito... No entretenimento deve ser muito da hora tratar um projeto também, né? Total. E outra coisa que eu acho interessante dessas nossas trocas, assim, eu vejo o meu lado como supervisor de efeitos muito relacionado a quem é do time de direção, que faz assistência de direção, mas não para quem cria aquele vínculo e segue com o mesmo diretor, para quem gira muito. Porque dá a oportunidade de você ver não só a entrega daquele diretor, mas, cada pessoa trabalha um pouco. Tem umas formulazinhas ali, né, de processo, Tem. de levada, e aí isso eu acho do caralho, porque aí na hora da nossa entrega também, e até usando o exemplo de como montar um tratamento, você tem certas lembranças, assim, de fechar aquela receita, né? Aham, não, foda. Cara, só uma outra coisa também. Aqui, cara, eu sinto a gente tem um processo de lidar, eu acho, aí ele tem um processo de lidar com as coisas diferentes, que a gente tem, sei lá, 80 e poucos colaboradores, né? Isso não é uma realidade atual de produtores, né? Não. Então é uma escolha do executivo de se arriscar mais pra pegar mais projeto e tudo. E aí cria um ecossistema que você falou que é muito foda, que é esse olho no olho, cara. E aí você fez 4 diárias, né? Aí eu te pergunto, você sentiu que na 4 diárias você fazia parte do ecossistema Total. já? Isso é animal. Na cara. verdade, no final da primeira diária que foi estúdio. Final da Foi primeira adotado, diária né? estúdio já, encaixado, massa, assim, legal, cara. cara. Encaixado, cara. Mas eu acredito no que você falou também. Tanto
que mesmo pós o que a gente aprendeu a trabalhar melhor com os nossos recursos digitais por causa da pandemia, tem certos momentos que eu gosto de falar, galera, vamos aí todo mundo juntar aqui? Vamos? Pô, uma reunião Vamos se ver, vamos trocar pô. ideia, vamos falar, vamos escutar, vamos virar o laptop e mostrar, apontar junto. Eu acho que faz uma diferença enorme. Esse processo do curta-metragem musical do Rodari, a gente depois, todo mundo da equipe contou que desses 15, 20 dias foi o projeto que mais trabalhou junto presencial dos últimos 2, 3 anos, assim. E a gente acredita que fez uma diferença, cara. Eu acredito Porque, nisso também. a gente tem um lado de praticidade, e aí muito falando de São Paulo, pô, cada um mora num bairro, cada lugar para se encontrar, pô, faz uma diferença. Mas dependendo da hora, cara, a gente se juntar, eu acho que é de excelência. Outra coisa que eu tenho feito, e eu tenho olhado resultados... mesmo depois de tudo que a gente quebrou a cabeça em orçamento, tal, pô, tratamento, e negocia, e conversa, é o de apresentar o tratamento e não só enviar o documento. Ah, tá. Porque, de novo, cara, uma coisa é você receber, você ler aquilo e ter um entendimento. Nossa, Outra isso coisa aí... é A você outra, falar cara, é a dele. hora que a gente abriu meia hora, o cara fala, mas e isso aqui? Nossa, Pô, isso aqui, cara. papapá. Pra mim seria... Ou então, até o lado negativo. Puta, não gostei disso. Ah, você não gostou disso? E se eu Tá fizer bom. isso? Matou. Você já dá uma chance para aquilo. E aí, quando o projeto é aprovado, eu gosto de chamar os executivos e falar, legal, batalhamos, o projeto é nosso. Quais são os 3 pilares desse roteiro? Puta, é o elenco, é a direção de arte e é a locação. Foda, hein? Foda Cara, isso aí. isso são os nossos 3 pilares? São as coisas mais importantes desse roteiro e dessa entrega? São? Não economizamos São. aqui. Cara, então aqui, galera, é onde é a nossa energia versus recurso versus cuidado. A gente tem que estar com o olho aqui. E os outros lugares é onde a gente sabe que talvez dá para dar um passinho atrás, não vai ter uma importância. Eu tenho gostado e eu tô vendo o resultado na hora do processo, na hora da gente estar levantando o filme. Não, Cara, isso é muito... nisso. Isso é, cara, tem, Olha, isso né? é Vou muito... anotar aqui, Isso eu tá? já anotei no caderninho, isso aí. Eu vou anotar no meu Porque caderno. assim, é isso, cara. Tem filme que o figurino tem uma importância e tem filme que ele tem uma importância. Tipo assim, aí é isso. Às Puta, vezes ele é um isso pilar, de- cara. Isso a gente falava alguns filmes, tipo, esse é um filme fotográfico. Aquele que a gente fez do Alcance. É um filme de foto, cara. Foto e arte. Tá ligado? Que era um filme de que fotografia tinha, e arte, tinha fantasia, saca? Tinha que ter uma arte de casamento foda. É um filme, se a câmera estiver parada o tempo inteiro, o filme tá foda. É. Se a arte e a fotografia estiverem boas, ele depende E a menos da montagem câmera, é simples, cara. saca? Tipo, a montagem era Não, uma coisa que eu e montei tem rápido. E tem um negócio que eu enxerguei, assim, nesse processo, que aí tem coisas que a gente vai lidando durante a pré, que eles já estão meio estabelecidos no sentido de esses 3 pontos que foram dados como os principais, não tem muito uma conversa de falar, vamos ver. Já é, não, beleza. Né? Se o assunto é relacionado a isso, que está dentro dos nossos 3 pilares, é onde então vamos ter que fazer algo a mais, vamos ter que crescer a nossa equipe e tal. E aí nos outros, que era para ter esse equilíbrio, também iam de uma forma easy, assim, de falar, beleza, então isso daqui não precisamos, pode tirar tal, e eu tenho gostado. Cara. Eu sou muito a favor de desmontar o set às vezes, porque a gente funciona de um jeito por segurança. A gente precisa dessa pessoa, ou a gente precisa de 3 desse aqui, mas às vezes, cara, a gente tem que olhar com um olhar jovem, às vezes, que é tipo, não, eu não preciso, cara. Eu sei que parece estranho, mas eu não preciso aqui porque eu preciso trazer alguém a mais aqui. Cara, e eu sou muito a favor disso. Tipo, vamos desmontar essa parada, né? Vamos fazer... Vamos desmontar o set. Que eu fico... Às vezes o set tem alguns vícios. A PPM, às vezes, cara, tem vícios que... Pô, pra esse projeto, a PPM podia ser assim. Não precisava ser assim o padrão. Não, e podia ser é o que você diferente. falou, cara. Eu acho que... E aí é falando de nós como profissionais e de tudo que está em torno da gente, né? De recurso, equipe, de tecnologia... Eu acho que nada tem uma forma 100%. Quando a gente recebeu o roteiro, a gente tem uma leitura daquilo. Quando a gente apresenta um tratamento, a gente já colocou alguns inputs. Quando a gente vai desenhar o filme,
existem outras coisas. Quando a gente vai pro set, a gente filma o que é ali a nossa programação, mas dão alguns insights. Quando a gente entrega o material pro nosso montador, ele troca alguma coisa de ordem. Quando a gente finaliza, eu acredito que o filme ele tá vivo. A gente não tem uma forma estabelecida de trabalhar no audiovisual. Ele dá essa liberdade pra gente chegar no resultado que a gente mais acredita. É a escola Godard de cinema, né? É, escola O filme Godard. que tá na tua cabeça nunca Eu vai ser odeio o quando filme. alguém fala assim, mas isso daqui precisa fazer mesmo, não tá no plano. Fala, galera, estamos aqui, já levantamos esse circo inteiro. Pô, estamos chutando pra cá, por que não podemos fazer isso daqui? Mas o tempo... Não, a gente se encaixa, cara. Eu acho que a gente tem um organismo vivo do audiovisual, cara, que envolve, de novo, a abertura de quem a gente tá escutando, igual. Muito pela minha trajetória e pelas oportunidades que eu tive, eu adoro trabalhar com estagiário. Então, toda a minha trajetória na pós-produção... Pô, cara, eu formei mais de 20 pessoas, assim, no universo de Screech, de Flame, de Flint. Estagiário, do meu lado. E aí o mesmo sistema, tá do meu lado, tô ensinando, tô mostrando. Deu 9 da noite, quer tentar fazer uma rotoscopia pra mim aqui, pra mexer, pra meter a mão mesmo? Pô, quero. Aí tem alguém à noite, chega no outro dia, olha. No set a mesma coisa, eu participo muito de apoios, de painéis, de palestras na ESPM e na Belas Artes. Pô, cara, direto vem os estudantes trocar ideia comigo. Cara, eu tento levar a galera pro set. Esse ano mesmo, eu tive um painel que foi super legal, a gente falou de desenvolvimento criativo de videoclipe, e aí tinha uma galera que tava, acho que era no 4º ou no 5º semestre, que, nunca tinha ido para um set. Eu peguei uma publiça de Ótica Diniz, que era 2 diárias legal, com bastante coisa. Eu levei 9 pessoas, cara. Cada uma ficou num departamento. Cara, é muito legal. Não é que aquela pessoa vai aprender tudo, mas ela vai ter uma vivência que é totalmente diferente do acadêmica, cara. E aí é uma galera que aí depois a galera também vai se virando, né? Uma dessas pessoas, ficou brother da equipe de câmera, eu tô vendo direto em set. O Lucas, que é o diretor de fotografia, amigo meu, falou, ela já tá virando vídeo assist, não é nem mais estagiária. Já entrou no rolê. Cara, e aí vai dando oportunidade pras pessoas. Desenvolvendo conhecimento pra sociedade. É importantíssimo isso. É isso. Faz aquele bate-bola, estamos chegando no final. Estamos chegando no final. Faz aquela tua parada que você gosta de fazer, mas já que você tá hoje. Mas tem uma coisa que eu queria perguntar antes. Não, vai lá. Que eu tava curioso pra entender, Thiago. Tu rodou muitas produtoras pelo Brasil, né? Enfim, a São Paulo também. E, cara, a gente vê que as produtoras estão ficando cada vez menores, assim, né? Tipo assim, escritórios menores, mais home office e tal. Eu queria entender, velho, como é que é a tua visão quando tu chega aqui no interior de São Paulo e vê a ilha, tipo assim, porra, estúdio gigante, gente no Brasil inteiro trabalhando, saca? Ilha de edição, enfim, tem toda essa coisa, assim, de espaço grande, assim. Queria entender como que tu vê isso, como é que você foi impactado. Me surpreendeu positivamente, tanto que eu não considero vocês como uma produtora do interior de São Paulo. Pelo contrário, vocês são uma produtora do Brasil, porque vocês operam no Brasil inteiro. Com certeza. E a estrutura fixa que vocês têm, assim, e além das pessoas, né, todo o parque tecnológico, cara, de recurso, é parrudo de verdade. Por isso que vocês conseguem também fazer tantos filmes com boas entregas. E outra coisa que eu achei curioso é que mesmo vocês tendo, esse time aí, tem muita gente que gira, né? A gente conversando aqui, a gente falou, né? Do Leonardo Kawab, a própria Lívia e o Nico tinha filmado pra vocês, que são amigos também, o cara. O Nixon rodou esse ano aqui. Nixon, então é muito legal isso, né? Angry, que mesmo vocês têm a dupla, total. E a gente tem 5 diretores aqui, hein, cara. Vocês são fixos da casa, né, cara? Sim. Mas vai muito por essa demanda que vocês têm, né, cara? E hoje, por exemplo, o Lucas também tá rodando o Mega da Virada, um filme gigantesco. Enorme, Saca? Várias diárias foram pro Rio, agora estão rodando aqui no Celebridade, estúdio. Cabra. O Mega da Mas Virada, eu acho que né? até um negócio legal. A Liv e o Nico rodou o Mega, né, aqui. Rolou. Esse Foi mesmo o filme que eles filme, rodaram aqui, Tá. só que 2023. Retrasado, 2023. Eu acho até legal, assim, que vocês tinham que até divulgar mais isso. Esse sentido que é um time parrudo, muito estruturado,
mas que tem essa liberdade de somar com outros profissionais. Aí o marketing ouviu ao vivo. Porque quando você fala de tamanho, é verdade, cara. Em São Paulo, existem as grandes estruturas das grandes produtoras, mas muitas produtoras que têm um volume de trabalho legal, elas têm um time fixo pequeno, elas trabalham mais na base de um escritório menor e quando entra o projeto é montada a equipe, né? Chamada os profissionais freelances e tal, mas é que isso está relacionado também ao lado comercial de vocês, que é de excelência, né, Então, cara? essa parte, tem executivo em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Curitiba, Janeiro. Porto Alegre, Goiânia. A Aí busca vai. pelos trabalhos estão em todos os lugares, né? Porque, cara, eu sempre tive esse cuidado, assim, eu adoro cuidar do meu repertório e da minha programação visual, né? Então, todos os filmes que eu faço, eu subo no meu Vimeo, mas o meu Vimeo, ele é quase que o meu banco, meu acervo de repertório. E no meu site é onde eu estruturo ele ali com menos filmes, mas do que eu acho mais interessante, do que eu quero buscar de novas oportunidades, mas sempre tendo algo interessante / atual. Porque não adianta ter um repertório legal, mas os filmes são de 3 anos atrás. Exatamente. tá. Não E adianta. aí, com isso, vai me provocando, né, cara? E aí, o Instagram é outro lugar que eu também gosto de trabalhar com ele, né? Tanto a nossa pré, o nosso backstage, mas na hora do filme finalizado, de como apresentar, de como mostrar, ficha técnica completa de todo mundo que participa, para poder ter essa busca. Mas falando da Ilha, assim, cara, é surpreendente, porque vocês são uma produtora grande do Brasil, cara, com a estrutura que vocês têm. Nossa, irado. Pô, Faz- acho que a gente faz tem que te- começar aí, né? Mas vou deixar só pro seu final, Cara, inclusive. eu costumo fazer um... Só quando você tá, uma vou fazer brincadeirinha. agora. Sabe aquela brincadeirinha que todo mundo faz? Marília Um Gabriela. bate-bola e tal, Marília Gabriela. Você é Marília Gabriela hoje. E vou perguntar algumas coisas pra ti. Tu responde, cara, no bate-bola mesmo, entendeu? Legal. O que vier na tua cabeça, assim, sabe? Eu vou hoje só no feeling, só. Vai, pode ir. Só no coração. só. Vai, pode ir. Tranquilo. Cara, assim, eu sou... Enfim, não vou... Nenhum disclaimer. Me fala um álbum, um disco, assim, que é importante pra ti. Caraca, meu. Pegou. Não precisa lembrar o forte. nome, não, porque Cara, já- eu acho que, sei lá, Californication, Red Hot. Red Hot? É. Tu gosta do show dele? Já foi? Puta, cara, já fui nos 8 shows deles. Você curtiu? Mas muito. Nossa, eu muito. não gostei. de Ia falar agora. que não Muito, gostou. muito. É. Mas é aquilo de banda, né? Banda tem um lado coraçãozinho junto, cara. Banda é complicado, cara. Mas é um álbum que eu gosto bastante. Massa. Agora me diga um filme mesmo, cinema. Que é um filme que te molda, assim, que é muito tua cara. Cara, não tem nem muito a ver com a minha pegada. Mas eu amo Cavaleiro das Trevas, Batman, cara. Ou do Christopher Coringa, ou Nolan, dois. o do Coringa, o segundo, cara. Foda. Eu amo. É aquele tipo de material que, cara, se alguém mostra uma referência, eu paro pra assistir. Tem a ver com você. Seu tratamento não é uma PPM? É, a do cara. Nolan, com certeza. É. O tratamento do Nolan, com certeza, é a PPM pronta. Puta, Então cara, tem usa a esse ver. corte que ele conseguiu colocar eu e o Nolan na mesma frase, caramba. Aí, Vou ó. guardar pra sempre. Vou né? guardar ó. o Mas cara, se eu tô trocando e aparece em algum lugar, cara... Teve uma vez com a minha mulher que foi muito engraçado. A gente tava, não lembro pra onde, viajando... E assistindo o nosso filmito aqui, né? Beleza, tal. Aí, cara, eu dei uma vacilada pro lado e o cara do lado tava vendo o Cavaleiro das Trevas. E, cara, foi automático, assim. Foi só a panzinha e eu fiquei, sem estar escutando nada ali, olhando. Aí, de repente, ela me deu um toque e falou assim... O que tá rolando, cara? Só você pôr o seu filme aí. Não é melhor você, então, trocar e assistir aqui? De tanto que o negócio me provoca, dá que eu uma- gosto, pega, cara. né? Eu tenho É. isso também com o Senhor dos Cara, Anéis também. Mas eu não esperava essa resposta, foi essa me pegou de surpresa Eu dele. amo, cara. E outro que bate nesse lugar e aí cai numa diversão e numa leveza é Se Beber Num Case, cara. Ah, tu gosta. É. É Toby... Como é que é o nome do... Todd Phillips. Todd É, Phillips. que é o Olha diretor aí. do Coringa, Que né? é isso, É. que de novo é muito engraçado isso como uma característica de diretor, né? O cara fez Se Beber Num Case, que é uma comédia fanfarrona, né? Bem estilo americana. E fez o Coringa. Virou uma franquia super sucesso e o cara fez o Coringa. Cara, que o mas Coringa deixa eu 1 é falar, Craig sensacional, Mazin também, né? Que era o roteirista. Também, foi Mas, lá e cara, fez deixa eu te falar, Chernobyl. o primeiro, ele criou uma linguagem, cara. Que é o filme, é o que aconteceu depois do filme, né? A cor, né, Cara, cara? você pegou ele, né? Tipo assim, ó, o filme rolou, a gente não viu. E aí a gente vê o filme que aconteceu depois, né, cara? É o pós o que aconteceu. E no final do filme tem as fotos do que rolou. Isso é uma... Eu adoro o filme que cria uma linguagem, né? Ele é uma criação de linguagem, cara. E sabe o que eu acho legal desse forte, cara. exemplo pra nós? Fortíssimo. Na publicidade, não sei vocês, mas eu já escutei
algum projeto que eu estava participando da concorrência e falavam, puta, mas você não tem ainda nada no repertório para isso. Porra, mas eu como diretor é o que me provoca. É o que eu quero fazer que eu ainda não fiz. Aí que eu vou fazer bem, né? E aí, hoje em dia, eu caio num lugar legal de filme de carro. Porque, mano, eu batalhei pra fazer o meu primeiro que eu queria fazer, eu consegui fazer outro e caí num lugar hoje que eu tenho um lado um pouco especialista de filme de carro. E o filme de carro é isso, né? Quando eu já passei pela situação, não fechamos com você porque você não tem um filme de carro no repertório. Aí, ó. Já aconteceu comigo. E, cara, eu fiz agora duas campanhas de Jeep né? que caem num outro lugar que eu acho muito legal, assim, só desculpa atropelando aqui Rodrigo pra vocês. Santoro, tá? Isso. Que é o da gente saber jogar o nosso jogo nesse lugar das prioridades do projeto. Eu fiz 2 campanhas com o Rodrigo de Jeep, né? Então, os 3 filmes do ano passado e os 3 filmes desse ano, que são os carros importados da Jeep, né? Então, é o Gladiator, o Wrangler e a Grand Cherokee. E aí, o ano passado, quando a gente entrou na fase de orçamento, cara, eu tava vendo que com o escopo que a gente ia ter, a diária com o Rodrigo, a diária sem o Rodrigo, o roteiro dos 3 carros, tal, indo pro nosso formato, vamos falar, tradicional, câmera car, com Alexa, tal, não tava dando. E quem fez a direção de fotografia dessas 2 campanhas foi o Thiago Calduro. E aí o Thiago Calduro conversando comigo, falou assim, mas qual é a sua dúvida? Eu falei, cara, eu preciso produzir mais material. São 3 filmes de desempenho de carro, com celebridade, que tem cena que tem que favorecer a celebridade, tem que favorecer a locação, tem que favorecer... A gente precisa filmar mais, cara. E aí a gente optou por rodar tudo com Blackmagic, para ter mais de unidade de câmera. E aí outra vantagem, as diárias que a gente foi para o nosso scout, depois da locação aprovada, eu coloquei elas antes certinho da diária. Então, o que eu fazia? Conforme eu ia fazendo o scout do roteiro de um dos carros, o outro carro, eu com o personal driver, eu ia rodando para valer. Então, eu ia fazendo cena de desempenho. Para quando chegava na diária seguinte, era a nossa primeira diária oficial de desempenho de carro, e na terceira era com o Rodrigo para ele poder aparecer. E aí, com isso, a gente fazendo as nossas escolhas em cima daquelas prioridades. Massa. Depois o Patins foi atrás do Jeep. Quase, ele queria numa, cara. Já ele lança um hoverboard, né? Cara, ó, eu vou fazer só mais 4 perguntinhas. Manda tá? ver. Ó, um livro. Cara, um livro... Cara, eu não sou muito do livro, mas eu gosto de biografia. Puta, adoro. E, também. cara, eu li a biografia do André Agassi, eu gostei bastante, cara, do tenista. Uhum. O tênis é um esporte que eu curto, cara, bastante, assim, eu gostei bastante da biografia dele. Da hora. Um lugar no mundo. Cara, um lugar no mundo, cara, hoje, Roma. Roma? Hoje, Roma. Nunca fui pra Roma. Você já foi, certeza, né? Sim, cara. E pra mim, um lugar no mundo sempre era dividido entre Nova York e Fernando de Noronha. E aí eu tive uma viagem pra Roma, que foi uma viagem bem legal, que foi de comemoração de 10 anos de casado, né? Eu e minha mulher. E aí a gente ficou 20 dias pela Itália e a gente ficou 6 dias em Roma. E já veio uma primeira porrada que a gente adorou. E agora esse ano eu passei 4 dias de novo lá que... Puta, cara, eu quero voltar. Minha esposa Cara, e aí tem uma... Quero voltar de novo e é o meu lugar, assim, é o meu lugar, é o lugar que eu mais gosto, Tem cara. uma frase que eu sempre falo que é, cara, o melhor lugar do mundo pra pessoa não é um lugar, é uma memória, né? Ah, isso Total. é lindo. Essa frase é minha, assim, assim, cara, é sempre isso. A pessoa vai lembrar. Eu olhei pra você já e falou, falou vou isso lembrar mesmo. de alguma coisa. Não, e cai aonde eu te falei, aonde eu tento absorver o máximo de coisas, cara. Eu tento ensinar isso pros meus filhos, cara. E é conhecer, é ir pra um lugar, é ir pra uma viagem, é fazer um esporte novo, é ir no cinema ver um filme. Restaurante é outra coisa que eu me amarro, cara. E o restaurante não tá só no ai, gostoso, não. Experiência, Porra, né? é um lugar que você Lugar, for, cara, cheiro, tudo, né? cara, tudo, cara. Eu adoro, cara. Nós somos memórias ambulantes. Tipo Nova York tem aquele cheiro de curry. Não, assim, cara, eu adoro, Se eu cara. perder minhas Eu memórias, adoro. eu posso ir embora. É. Cara, viagem é minha perdição, cara. A minha também. Cara, eu tenho um Eu faço amigo tudo só pra viajar. que ele e a mulher são profissionais freelances, casados. Eles não têm o desejo de ter filho, então os caras com isso têm uma liberdade da vida Sim, um imagina pouco maior, diferente. E os caras tentam isso. 3, 4 meses trampou, é um tirinho pra um lugar. Volta, trabalha, cara. Eu falo, puta, beleza, cara. É bom, Que né, aqui cara? com família formada é outro rolê, né, outro cara? rolê, é outro rolê. Mas eu passo umas boas, assim, cara, que a gente com as crianças, a gente tenta ter o máximo de convivência junto.
E a nossa agenda do audiovisual, minha mulher também trabalha com audiovisual, ela é uma agenda solta, né, cara? Então a gente não consegue ter um negócio normal, segunda a sexta e o final de semana. Férias em janeiro e tal. E eu tenho um lance que eu fui aprendendo durante a vida, e muito de controle de ansiedade, que a gente tem que entender os tempos da nossa profissão. Então tem hora que a gente tá atropelado e tem hora que não tá acontecendo nada, né? Ou você tá orçando algo e não foi aprovado. E é a hora da gente saber aproveitar nosso tempo, porque senão pode acontecer algo, não. E aí a gente com outras 2 famílias, cara, a gente fez uma viagem, cara, que foi numa data nada a ver, tipo uma quarta-feira até domingo de junho. E aí é óbvio, as crianças estão com a gente, né? Vai ter que faltar no colégio e tal. E aí quando a gente voltou, a professora chamou, né? Ou eu ou a minha mulher, no caso foi ela, para entender o que aconteceu, porque tinham passado 2 feriados, né? E aí a gente fez uma viagem com as crianças depois. E aí a gente explicou isso, que dentro da nossa agenda, os 2 feriados, além de tudo, a gente estava trabalhando. E aí a nossa hora de dar um respiro, então eles tiveram que faltar. Cara, explicar pra quem não é dessa área é complicadíssimo isso, ninguém entende. Cara, um diretor publicitário que tu admira, tal, que você gosta. Puta, você vai me complicar, cara, porque além de tudo, os Tu- caras tu são os meus parça. amigos pra caralho. Não, você dá um velho. nome aqui. Não precisa falar um cara, sei lá, um cara que te inspirou em algum momento na vida, sacou? Cara, eu acho que assim, os diretores publicitários que me inspiraram, cara, foram todos dessa trajetória Conspiração contou hoje. Academia, Ah, cara. legal. Porque de verdade, era uma galera que tava muito... Eram produtoras, ainda são, né? Produtoras em alta, com diretores em alta, fazendo puta de uns roteiros legal, cara, tanto na publicidade quanto no videoclipe. E, cara, eu tava colado ali, cara, trabalhando bastante, mas bebendo da fonte, cara. Então, são todos dessa galera aí, cara. Justo. E, cara, pra finalizar, o melhor filme que tu já fez, assim, uma coisa que você tem muito orgulho, curte falar sobre. Às vezes não é o melhor, mas saca? Mas De tem novo aquele- caiu o coraçãozinho, né, cara? É. É o Ocean, cara, o curta-metragem do Alok, cara. Foi aonde eu Que é isso conheci. que vocês estão indo pra lá. Não, esse daí é de 2018, cara. Tá. Mas ele é uma virada na minha carreira, assim, cara. Aham. Ele e foi um pedido de um videoclipe que virou um curta-metragem, mas que mexeu com a minha carreira, cara. E é muito louco, assim, cara, porque envolve pessoas. Sim. Um dos músicos do Restart é o Pelu. Cara, Aquele e que tu eu conheceu. Eu trabalhei com ele, que ele cara, eu trabalhei com ele eu também. adoro isso, cara, porque eu acho que o nosso trabalho tá relacionado à conexão de vida, assim, cara. E eles foram o primeiro videoclipe que eu fiz, né? Foi pra Restart. Aí depois da Restart eu fiz outros, a Restart, né, acabou. E aí um dia o Pelu me chamou, ele falou, pô, e aí Eva, beleza, tal, cara? Eu tô investindo agora em novos músicos. Eu tenho uma banda de 3 garotos que chama Fly. E queria fazer um videoclipe. Aí eu fui lá, desenvolvi o videoclipe e fui filmar em La Paz com os caras, cara. Filmamos na Bolívia, em La Paz, cara. E aí envolve outras coisas, mas foi legal, foi uma experiência. Aí beleza, aí voltei. Aí depois o mesmo Pelu, ele criou uma dupla de música eletrônica, que chama Selva. Fiz o clipe dos caras, tal. E aí nessa época, ele já tinha relação com a Loki, mas ele foi contratado por um escritório que chamava Artist Factory. E era um hub de música eletrônica, tal. Eles tinham uma certa participação, assim, de agenda do Alok, mas o Alok também tinha investimento em novos artistas, e aí a dupla Selva. E aí, cara, eu, muito pela ansiedade, à noite eu tento, se eu não tô em processo de trabalho, é aquele esquema, cheguei em casa, celularzinho, esquece, fico com as crianças, fico em casa, e aí no dia seguinte a gente retoma a vida. E aí no dia seguinte, retomando a vida, pra lá... Oi, Eva, tudo bem? Pô, aqui é o Alok, queria bater uma bola de fazer um clipe com você. E, mano, há 3 semanas antes, eu tava no Profissionais do Ano e o Selva abria a festa do Profissionais do Ano pro Alok tocar na sequência. E eu já tinha feito o clipe pros caras. Eu colei no Pelu, falei, porra, Pelu, solta o clipe pro cara aí, meu. Pô, vamos tentar alguma coisa. Acho o som do cara animal. Queria tentar fazer algo assim, cara. E aí ele me apresentou, o Alok me chamou. Aí a gente foi lá, levantou o roteiro, tudo. Foi onde eu conheci o Rodrigo Santoro. Depois disso, eu já fiz mais 6 publicidades com o Rodrigo Santoro, que ele me convidou por causa desse projeto. O ano passado mesmo, eu participei de uma concorrência com a Marina Rui Barbosa, de um projeto. Peguei por causa disso, então...
de projeto, ele é o coraçãozinho, coraçãozinho. cara. Que Esse massa. não Ó, e o escapa. Pelu, salve pra ele aí, porque É. eu trabalhei um dia com ele só, ele tava agenciando o João Guilherme, João Guilherme. Total. que é parente, Parente eu acho, deles. né? É, parente. Sobrinho, afiliado dele, acho. E, cara, uma Falando humildade, de- um falando de conhecimento música, de né? set, de música e tal, sensacional. Cara, Então, é acho isso. que é isso, né, meu? É isso aí. Gostamos muito, viu, Thiago, da conversa. Muito mesmo. Massa Porra, demais. demais, galera. Muito Espero que bom. você tenha curtido de vir aí de novo. A galera vai te dar um cafezinho, tem sorvetinho lá também. Não, vamos. Espero que você volte aí mais vezes pra Prazer, gravar turma. com a gente. Muito Isso aí. obrigado, hein? Ótimo papo. Sempre é legal ter essas trocas Ó. com quem é de dentro. Caneca é presente da ilha pra você. Demais. Canequinha Super pra quem é fã legal. do café, garantido. É isso É aí. isso. E aí segue a gente, pessoal, nas redes sociais, Instagram, pra quem tá no YouTube, tá do lado aqui, Ilha Cross Media. O que mais ali no Instagram? Acho que é só isso, né? Instagram. Quer encerrar, Thiago? Quer mandar um texto legal? Frase de efeito. Não é a cara dele. Cara, eu acho que não. Só tem a agradecer, né, cara? E Então é esperando isso. aí o próximo roteiro pra gente atacar junto aí. Aí, ó. valeu. Terminou maravilhoso. Terminou vendendo peixe. Tamo junto. Valeu, família.